Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho desta noite, o Evangelho no Lar. Antes de começarmos, vamos lembrar que as palestras públicas no Centro Espírita Capitão Vendramini Arca de Noé acontecem aos domingos das 19 às 20 horas. Junto com as palestras públicas, acontece a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. E o Evangelho online acontece às terças-feiras, às 19 horas. Antes de começarmos o estudo dessa noite, vamos primeiro fazer a nossa oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, e vamos pedir que nos ilumine, nos dê força e coragem de seguir o caminho que Jesus vem ensinar aqui na Terra. Muito obrigada e que assim seja. A nossa lição de hoje está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, tem como título a beneficência. Antes de começarmos, eu quero lembrar que a beneficência significa que a gente tem que sair do mundo de egoísmo e observar que existem outros corações que passam por uma dor maior que a nossa, né? Então nós temos que sair do nosso eu e observar outros corações que passam por uma dor maior que a nossa. Hoje eu não vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vou ler uma lição que está no Evangelho, que está no livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Ney Lúcio, que tem muito a ver com o nosso estudo da noite. E ele vem nos falar sobre o auxílio, vem nos falar sobre a beneficência, né? E vale lembrar que esse livro é a história de Jesus fazendo o Evangelho no lar para os seus apóstolos. Jesus se reunia na casa de Pedro e fazia o Evangelho para os apóstolos, toda noite. Então está escrito assim. O título é o auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido sobre as necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouviu os apóstolos em silêncio e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Vamos ver os comentários de Jesus aqui. Em zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadíssimo: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frios e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido
Demorou-se alguns minutos, colando paternalmente ao próprio peito e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo a pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhantes desastres. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado, ajudara a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converte-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo de solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Então, eu achei essa lição muito, assim, achei essa lição muito pertinente ao nosso estudo, né, da beneficência, né, porque ela fala justamente que quando a gente acha que está perdendo tempo em ajudar o outro, né, quando o homem parou para ajudar o pequenino e conseguiu salvar-lhe a vida do pequenino salvou também. Então, a ideia é essa, que nós possamos fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso já é um ditado antigo, e possamos, quando nós fizermos o bem, nos conectamos tanto com aquele que recebe o bem, que será uma troca. Nós vamos receber juntamente com ele. Porque nós vamos nos conectar com Deus. E quando nós nos conectamos com Deus, nós estamos conectados à lei de amor, né? Então, e aquele outro viajante que não teve a paciência, que não queria perder nem um tempo, porque ele estava tomado pelo egoísmo e pelo medo de morrer, acabou desencarnado pela pressa. Então, Jesus nos ampara sempre, mas se nós fizermos o bem, nós seremos muito mais amparados, porque nós seremos pessoas muito melhores. Seremos pessoas que nós estamos trabalhando para o próximo. E quando nós trabalhamos para o próximo, nós trabalhamos para nós mesmos, como vimos na lição agora que acabamos de ler.
né? Então, aquela é a caridade verdadeira, é aquela caridade que é feita de uma forma tão natural que nós nem percebemos que estamos fazendo. E o outro que recebe nem precisa perceber que está recebendo. Não precisa ser uma caridade cheia de orgulho, cheia de vaidade. Isso não impede que quando nós encontramos uma pessoa que precisa... Às vezes a gente vai dar um trocado para uma pessoa na rua, um fala assim, gente, mas você vai dar um dinheiro para essa pessoa, e se ele beber? E se ele usar droga? Mas às vezes ele só quer comer um pão, né? A gente nunca vai saber. Mas a gente sempre tem que pensar que às vezes ele só quer comer um pão. Então vamos parar perto de uma padaria, comprar um pão, né? Comprar uma água, um café com leite, oferecer. Ou então, às vezes, quando nós temos aquele guarda-roupa tão cheio de roupa, né? Não tá cabendo mais nada, nós precisamos trocar, né? Mudou o inverno, mudou o verão, né? Aí nós doamos as nossas roupas e de uma forma ou de outra a gente está vestindo aquele que às vezes não tem o que vestir. Porque nós, no conforto da nossa casa, às vezes no conforto da nossa família, nós nem imaginamos aquilo que as pessoas passam, né? Nós nem imaginamos. Às vezes as necessidades são muitas e a gente acha, não, mas fulano gasta dinheiro com isso, gasta dinheiro com aquilo. Quem somos nós para julgar aonde as pessoas gastam dinheiro? Nós temos que abrir o nosso coração para aquele que precisa, acolher. E essa não é, a gente fala de caridade, mas não é só a caridade material. Nós temos também que pensar que todos precisam, às vezes, de uma palavra, precisam de ouvidos. Quantas vezes a gente escuta as pessoas que estão tão desesperadas e que depois que estão escutadas, parece que o coração fica mais brando, mais leve. Então nós temos que pensar que existem várias formas da gente fazer a caridade. É na nossa casa, é com os nossos familiares, é com as pessoas que a gente encontra. São muitas formas. É a gente podendo, a gente ser menos egoísta, a gente ser menos orgulhoso, né? Nós estamos fazendo a caridade, porque a caridade é um ato de amor. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele ensinou tanto amor, ele melhorou tanto a vida das pessoas através do ensino do amor, né? Ensino do bem. Então nós temos que aprender isso, né? Nós temos que ir ao encontro da necessidade do outro. Nós temos que doar o nosso tempo, porque às vezes a gente faz as coisas tudo com hora marcada, não. Eu tenho 1 hora essa semana para eu poder ajudar lá no centro. 1 hora só, mais nada. Eu não posso ir todo dia, porque eu não posso, eu não tenho tempo, né? Então, às vezes a gente arruma tanta coisa pra gente fazer, né? Que a gente fica sem tempo de ajudar as pessoas. Até às vezes nos trabalhos do centro espírita a gente fica sem tempo. Então nós temos que nos organizar melhor, temos que lembrar que a gente sempre tem que ajudar. É lógico que a nossa casa, a nossa família é muito importante também. Às vezes nós temos compromissos familiares que a gente não pode deixar eles, mas a maioria das vezes a gente pode. A gente não vai porque a gente se acomoda e não quer sair da nossa acomodação, né? Nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. A gente fala, nossa, tô tão cansado, mas nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. Porque quando a gente faz o bem no limite das nossas forças, as nossas forças estão renovadas. Precisamos mexer com as nossas energias da alma em serviço do bem. A gente tem que dar uma reviravolta dentro de nós em serviço do bem. A gente está trabalhando aí a nossa consciência. A gente está enchendo o nosso coração de amor e colocando esse amor para fora. A beneficência é o bem, né? A beneficência é a caridade, a beneficência é o amor. E aqueles momentos do qual quem doa se mistura com quem recebe, que não sabemos quem recebe mais. Esses momentos são sagrados. Mesmo quando a miséria se apresenta, às vezes além da doação, a pessoa precisa de um olhar, de uma palavra de amor.
Às vezes a pessoa, ela precisa de uma comida, ela precisa de uma roupa, mas ela também precisa de um olhar de amor. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: as mãos que a ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, amor é doação, amor é movimento, oração é movimento, oração é amor. Então vamos começar a semana pensando nessa frase: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Muito obrigada e todos tenham uma boa semana. Que assim seja.